Continuação do estudo Disciplina na Igreja. Nós vamos considerar que a igreja precisa saber como tratar da disciplina. Então nós vamos nos ater em Mateus 18, verso 15. Jesus ensinou isso aqui, tá? Orientação do próprio Senhor Jesus Cristo. Se teu irmão pecar, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. Bom, vou dar uns exemplos aqui para vocês, como é que funciona a coisa, tá? Eu estou vendo um irmão em dificuldade, tá? Eu vou lá e exorto ele em amor dentro da perspectiva de Gálatas 6:1, tá? Eu vou lá em espírito de temor e tremor, não com empáfia, achando que ninguém é melhor do que ninguém, tá? Mas o objetivo é ganhar. Aí guarda-te a ti mesmo para que também não tropece. Está lá em Gálatas 6:1. Então, vamos dizer que ele aceita a minha exortação. Ele aceitou minha exortação, a gente ora junto, tal, acabou. Não vou falar disso com mais ninguém, tá? Não é para você falar com mais ninguém a respeito disso. Morreu o assunto. Eu, pastor, Daniel, líder, não precisamos saber, tá? Muito bem, só que você vai fazer o seguinte, você vai ficar observando o seu irmão. Mas por que observar, pastor? Para ver se realmente houve sinceridade da parte dele na atitude que ele estava tomando. Deu para entender? Então você vai observar. Mas vamos dizer que ele resistiu. Então, você vai para o segundo passo, como está aqui. Se, porém, não te ouvir, aí o que você vai fazer? Você vai tomar contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, vamos dizer que 3 pessoas vão dar o segundo passo e conversar com a pessoa novamente. Se ela, aparentemente, no segundo passo, ela aceitar a exortação, então os 3 vão ficar observando para ver se houve realmente arrependimento real, tá? Vamos dizer que ele resiste ao segundo passo. No caso aqui, leva a igreja, como nós temos a liderança, que é responsável direto para tratar desses assuntos, a questão é levada à liderança da igreja, tá? E a liderança da igreja vai conversar com essa pessoa. O objetivo é que ela se arrependa, tá? Ela se arrependendo, aí a liderança vai estar observando. Até um certo ponto, morreu o assunto, bola para frente, assunto resolvido, tá? Mas vamos dizer que essa pessoa, no terceiro passo, ela resista. Aqui está dizendo para considerá-la gentil e publicano. Em outras palavras, pecador, pessoa que não se arrependeu realmente. Porque a pessoa tem 3 oportunidades bíblicas, quando falhar, para acertar a sua situação. Se ela resiste a essa terceira vez, né, nós vamos ter que tomar uma atitude com ela, que não é pensamento do pastor, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Vamos lá para 1 Coríntios 5. Gente, isso aqui não é para esquecer, tá? Não, pelo amor de Deus, vocês precisam ser mais firmes nesse ponto, porque isso aqui é para praticar, é o dia a dia, tá? Da igreja. O contexto aqui, no capítulo 5 de Coríntios, do texto que nós vamos ler a partir do 9, o contexto aqui é de disciplina na igreja, tá? Então está dentro do que nós estamos falando aqui, tá? Então Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, que era uma cidade grega à beira-mar, tá? Era uma cidade praiana, lá tinha essa igreja, e ele fala para essa igreja o seguinte:
em relação ao contexto de alguém que fez uma anarquia lá dentro da igreja, aqui, pelo que está falando aqui. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Ele está dizendo que os impuros que ele está dizendo aqui não são as pessoas que estão lá no mundo, que não creram. Não tem como você se livrar delas, a não ser aquele cara que fez aquela música Pare o Mundo que eu quero descer, né? Então não tem como você descer. Então nós estamos aí em contato com essas pessoas, não tem como. Está lá trabalhando, está em contato com essas pessoas. Foi no supermercado, você está em contato com essas pessoas. Não tem como você fugir a essa realidade. O contexto aqui não tem nada a ver com esse povo aí. Tá? Isso que ele passa a dizer dos impuros, esse tipo de impuro aqui, aos olhos de Deus, nós temos que considerar que é pior que os impuros que estão no mundo. Tá? Porque, olha só o que ele continua dizendo aqui. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Quando ele fala assim, nem ainda comais, é para não manter comunhão. Tá? É para não manter comunhão. Mas por que que ele orienta desta maneira? É simples. O que acontece com as igrejas em geral em termos? Isso quando se dispõe a disciplinar, porque nem sempre o pessoal tem medo de perder, em outras palavras, o freguês. Tá? Infelizmente. Não tem como. Eu já excluí pessoas de uma outra igreja que eu pastoreei. Excluí não foi eu que excluí, a igreja que ele acabou se excluindo. O dízimo dele era muito alto. Eu estou pouco me lixando para dinheiro, de que o importante é a vida. Tá? Não tem essa questão. E muitas vezes, e a gente sabe disso, infelizmente, eu digo isso com tristeza no coração, tem igrejas que quando a pessoa tem uma participação financeira muito importante, eles vão passando a mão na cabecinha, vão jogando com a barriga e esticando mais a coisa que deveria esticar. Isso é lamentável. Tá? Isso é lamentável. Eu tenho que tratar, eu não tenho que olhar para esse lado nem para qualquer outro lado, eu tenho que olhar para a atitude. Tá? Então, aí o que acontece? A pessoa não é excluída. E quando fala para excluir, é para não vir aos cultos. Tá? É para excluir realmente. Olha o que ele está dizendo aqui. Pois com que direito haveriam de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós a palavra é forte aqui. Tá? Está falando de expulsar. Muito forte a palavra. Tá? Quer dizer, esse tipo de pessoa que se diz filha de Deus, mas não age como tal. É para você não ter comunhão. A questão é a seguinte, eles não excluem a pessoa, eles excluem a pessoa. Como é que é a exclusão nessas igrejas? Quem já participou de igreja sabe o que eu estou falando. A pessoa é excluída de participar da ceia, é excluída de participar, de ter qualquer participação ativa na igreja, é o que eles costumam dizer, fica de banco. Olha lá, fica de banco. Tá? Não existe essa questão de ficar de banco. Isso não é bíblico, isso é uma invenção humana, uma adaptação humana. Tá? 3 meses de banco, é o tal do balão que eu falo, que quando a empregada apronta na firma, a firma dá 3 meses para ele sem salário. Né? Para disciplinar, não manda embora, mas dá 3 meses sem salário. Acontece isso. Tá? A coisa não é por aí, isso não existe, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia? Seja a vossa palavra sim e não. O que disse passar é de procedência maligna.
A pessoa, seguindo esses passos que nós colocamos anteriormente falando, se ela se arrepender e ela acertar a vida, ela está plenamente em comunhão com a igreja, como estava antes. Por quê? Porque ela reconheceu o pecado dela. Acabou. Ou ela não vai estar em comunhão porque ela não se arrependeu. E nós não podemos aceitar falta de arrependimento no nosso meio. Resistência ao pecado. Isso nós não podemos aceitar nem nas nossas vidas, nem na vida dos outros. Isso é inaceitável. Tá? Aí o que acontece? Ele explica, a pessoa fica de banco. Tá? Olha só onde a coisa vai parar. A pessoa continua vindo aos cultos. Eles falam assim, tudo errado. A porta da igreja já está aberta, até um cachorro entra. Já ouviu esse tipo de colocação? Agora, a porta da igreja... Quem que é igreja? É salão? Igreja somos nós. Então, essa colocação é totalmente falsa, falha, não tem nada a ver com as Escrituras. Porque a igreja é uma comunhão do corpo de Cristo. Então, com esse tal nem ainda com mais, quer dizer, não mantenha a comunhão com ele. Tá? Aí o que acontece? A pessoa vem e senta para cultuar. Ela está preparada, porque ela está resistente, ela está preparada contra tudo que vai acontecer ali. Aí qualquer pregação lá da frente, o que ele vai falar? Está falando para mim. Porque ele está, né, daquele jeito, está falando para mim. Aí está a Franciele do lado dele sentada. Aí ele vira para a Franciele e fala assim, tá vendo? Ó? Ela está falando diretamente para mim. Ó. É isso aí, por isso que eu estou desse jeito que eu estou aqui na igreja, porque não sei o que, papapá, e começa a apodrecer a Franciele. Aqui? Ah, bom. Se acontecer, eu vou ficar... Isso não pode, entendeu? Por quê? Aqui a gente segue a palavra de Deus. Não tem como. Então, o que acontece? Apodrece você. Você vai achar que você não, né? Você vai ficar quieta, talvez, mas a coisa vai ficar lá dentro de você. Aí vai lá, apodrece o outro. Quer dizer, o problema não foi solucionado. É você manter a maçã podre no meio das outras. É ser inteligente, quando você vê uma maçã podre no meio das outras, você tirar rapidinho, não é, Rosemar? Senão você vai ficar sem as três que estão ali também. Não vai poder comer. E é ruim não comer maçã, né? Então, a importância de agir de tal maneira que a pessoa seja excluída realmente. Aí escuta só, presta bem atenção. Tem um vizinho lá, no salão da igreja. Para ele, a pessoa continua vindo e sabe que está com problema. A pessoa continua vindo, para o vizinho, essa igreja não é séria. Olha lá, aquele cara lá é assim, está lá. A igreja não sabe que ele foi excluído. Deu para entender? Porque ele continua vindo, ele continua participando. Então, isso não é o que a Bíblia orienta a fazer. Porque nós temos que entender que cada orientação que a palavra de Deus coloca é para evitar problemas. Esse tipo de problema, um deles que eu já citei aqui, que eu já vi acontecer muitas vezes em igrejas anteriores que eu participei. Então, a palavra de Deus diz para expulsar do meio. Então, o que eu vou falar? Com muita tristeza no coração, não vou falar com alegria, eu vou falar com a pessoa, olha, infelizmente você está resistindo à palavra de Deus, não é resistindo a mim. Está resistindo a Deus, na verdade. Está resistindo à palavra de Deus. Então, você não quer acertar a sua vida, infelizmente eu vou ter que falar para você, olha, não apareça aqui enquanto você não quiser acertar a sua vida. O dia que você quiser acertar a sua vida, pode ter certeza que nós vamos estar de braços abertos para você. Mas enquanto você não quiser, nós não podemos aceitar que você venha aqui. Aí vamos dizer que a pessoa é cara de pau e ela insiste em vir à reunião. Tá? O que nós devemos fazer? Vamos abrir em 1 Timóteo, né? O capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Uma vez eu estava no encontro de pastores
E o preletor, que era de uma igreja bem grande em São Paulo, não vou citar o nome, e tinha um caso desse na igreja, estava contando de um caso que tinha acontecido, e o cara de pau, veio. Então o que ele fez? Só que ele foi meio grosseiro na maneira de falar. Eu não falaria assim, mas ele falou assim, olha, fulano está aqui, ele não deveria estar aqui, todo mundo fique sabendo que ele está aqui em resistência à igreja e a Deus. E aí ele falou, fulano de cara é cara de pau, entendeu? Não deveria estar aqui, ele deveria estar fora. Então, quero que todos que estão presentes saibam que ele está aqui contra a disposição da igreja. Chamou atenção na frente de todo mundo. Tá? Claro que eu não vou falar que ele é cara de pau, nada, não vou entrar nesses detalhes. Mas que eu vou falar, citar para a igreja. Olha, está aqui, ele não deveria estar aqui. Tá? Porque ele está resistindo à palavra. Ok? É assim que tem que funcionar a coisa e é assim que a palavra de Deus orienta. Parece uma coisa dura, mas não é. Aonde existe a presença de Deus tem que haver ordem, não pode haver desordem, em espécie alguma, tá? Então, essa pessoa vai ser excluída, então ela vai ser convidada. Aí tem aquelas pessoas que acham que elas devem ir além daquilo que a palavra de Deus manda fazer. São os desavisados da vida, por isso que eu já estou avisando vocês, para que vocês não caiam nisso. Fulano saiu, está lá fora, aí você, depois de tudo que foi feito, ele resistiu, você vai lá atrás dele para tentar trazer ele para a igreja. Você vai fazer o quê? Você vai ser apodrecida por ele. Você foi encostar numa maçã podre, você vai acabar sendo, e você também está quebrando o princípio de autoridade da liderança sobre sua vida. Não é para você mais ir atrás, ninguém ir atrás dele. Aí é hora de orar por ele, para que Deus tenha misericórdia. Tá? Para que ele se arrependa realmente e venha com a atitude certa e seja reintegrado novamente. Mas geralmente o que eu tenho notado, quando a pessoa chega no terceiro passo e resiste, eu não vi ninguém voltar até hoje. Você já viu? Ninguém voltou, infelizmente. Tá? Porque a pessoa, para chegar no terceiro passo, ela não entendeu realmente. Ela não tem um coração quebrantado, ela não tem um coração sensível. E o espírito de rebeldia está lá dentro do coração dela. E a rebeldia, a palavra de Deus diz que é como um pecado de feitiçaria e culto a ídolos do lar. Tá? É um idólatra. Tá? Então, aí como eu, então, depois que a pessoa foi excluída, eu devo lidar com ela. Tá? Vou encontrar com ela aí, né? Já que o Tingo não é tão grande, eu vou encontrar com ela por aí. Tá? Ela está vindo na mesma calçada que você. Você não vai atravessar a rua e passar para outra calçada. Isso é absurdo. Como eu já vi gente fazendo isso. Tá? Isso aí é bizarro. Hã? O que é, Rosa? Não é para fazer isso. Eu já vi gente... Eu estou dando esse exemplo porque eu já vi esse tipo de igreja que faz isso. É pior. Não é por aí. Você vai, cumprimenta a pessoa, sem problema nenhum. Ela te cumprimenta. Se ela parar para conversar com você, você conversa com ela. Se ela falar de batata, você responde batata. Se ela falar de banana, você responde banana. Se ela falar que o tempo está frio ou está quente, você responde, sem problema nenhum. Tá? Mas tem gente que já conversa assim, né? Como assim? Pode ficar numa conversa normal. Sim. Conversa normal, aí a gente fala batata, a pessoa fala batata. Sim, justamente. Isso é o normal. Faz parte. Agora, o que você não pode permitir na conversa? É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele vira e fala assim, você viu o que fizeram comigo lá na igreja? Aí, não. E não vai ficar quieto aí ouvindo. Porque se você ficar quieto ouvindo, você já está sendo apodrecido. Você tem que ter intrepidez. Essa senhora, ela foi bem dentro da questão da palavra de Deus. Tinha uma pessoa que tinha sido excluída de uma outra igreja que eu pastorei e encontrou com ela na rua e a pessoa começou a falar de quem? O pastor. Né? Sempre só leva pontapé quem está na frente. Aí, quando ele começou a falar de mim,
Ela virou e falou assim, fulano, para por aí. Você está com a sua alma envenenada, não vem envenenar a minha. Acertou na moça. Vai acertar seu problema lá com a igreja, para benefício seu. Tá? Então, fala, olha, você simplesmente fala, sinto muito, mas isso não podemos conversar, você sabe disso. Você aprendeu tanto quanto eu. Dá licença que eu estou indo. Você está entendendo? Não fique calado, porque tem gente que acha que ficar calado não respondendo. Não, você não pode ouvir. Se você ouvir, você está sendo apodrecido. Tá? E o diabo, ele é astuto. Tá? É muito astuto. É a mesma coisa, tem pessoas que estão assistindo televisão, estão vendo uma cena que não vale a pena e acham que não está sendo influenciado. Mas está sendo influenciado. Tá? Essa é a grande verdade. Então, não é... por exemplo, tem pessoas que saíram aqui da igreja. Não chegaram a ser membros, saíram. Mas eu fiquei sabendo de um caso aí de uma outra igreja, que a pessoa saiu da igreja, encontrou com o pastor na rua, o pastor virou a cara para ele. Não existe isso, gente. Eu vou amar a pessoa tanto quanto antes. Eu jamais deixei de cumprimentar quem saiu, deixou de fazer o discipulado. Eu vou para o campo pessoal, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Celso. O problema dele com o Celso. Eu fiz a minha parte. Como pessoa, vou tratar ele como pessoa. A Bíblia diz que eu devo amar a todos. Nós, como filhos de Deus, não podemos ter inimigos. Jamais em tempo algum. Eu só não vou conversar com uma determinada pessoa se ela não quiser conversar comigo. Aí tudo bem. É auspício dela, escolha dela. Mas a hora que ela quiser vir conversar comigo, eu estou pronto para conversar com ela. É assim que nós temos que funcionar como filhos de Deus. E como igreja. Entenderam? Vai tratar a pessoa como filho de Deus que você é. Você não vai discriminar ninguém. Tá? Como Deus não discrimina. Embora tenha princípios sendo ensinados por aí que é o Deus que discrimina, né? É sobre predestinação o caso aí. Então, na verdade, você não vai discriminar ninguém. Eu vou cumprimentar a pessoa do mesmo jeito. Se ela se dirigir a mim falando de qualquer assunto aleatório, eu vou conversar com ela, vou responder. Mas não é para ficar de tititi, de tererê também, tá entendendo? Ficar esticando, você esticando a conversa. Você não precisa esticar a conversa. Tá? Isso porque está aqui em 1 Coríntios, para não haver associação. Mas você vai ser educado, vai responder e tal. Mas se a pessoa virar para o assunto igreja, tesoura na mesma hora. Deu para entender como funciona a coisa? Alguma dúvida? Ficou claro? Porque aqui está muito claro, tá? É para te expulsar do meio. Então é para ver exclusão realmente. É para ela não aparecer no culto. Por quê? Pecado no meio do culto. Nós não podemos... Deus não aceita iniquidade associada ao juntamento solene. Se ele não aceita, muito menos nós devemos aceitar. Tá? Essa é a grande verdade. Para que a igreja, ao se reunir, ela esteja justamente andando na luz, que é o texto básico, que é 1 João 5 até 10, que nós usamos, que é o texto básico de tudo que eu tenho falado para vocês. A igreja tem que andar na luz. E para que ela venha andar na luz, ela tem que andar debaixo de disciplina. A disciplina dos céus. Não é a disciplina do homem, é a disciplina dos céus. Segundo o padrão da palavra de Deus. Ok? Nenhuma dúvida? É assim que a nossa igreja funciona. É assim que toda igreja que realmente teme a Deus deve funcionar. Tá? Então saibam vocês isso. Ok? Então depois não vem dizer que não sabia. Estou ensinando, não é para vocês esquecerem. Entendeu? Isso aqui é a prática, é a cultura dos céus que eu estou passando para vocês. Por isso que vocês têm que guardar no coração. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vocês estão entendendo o que vocês não estão fazendo aí? Vocês não estão guardando no coração. Eva fez isso. O que aconteceu? O bichão foi lá e crau. Tá? Então vocês têm que começar a levar mais a sério essa questão aí de guardar no coração a palavra para que você saiba passar para os outros. O Daniel já aprendeu isso aqui faz muito tempo.
Ele era menino quando aprendeu isso. Tá? Tá lembrando tudo aqui. Tá? Eu só falei para ele, você fez o discipulado menino, é bom você refazer tudo de novo. Não é verdade, mano? É bom mesmo. Tá? Vai relembrando tudo e é importante para que a gente esteja realmente sendo sério em guardar essa palavra. Porque nós temos que morrer por essa palavra, viver por essa palavra ou morrer por essa palavra. É assim que tem que funcionar a nossa vida diante de Deus. É aquela história, ele é Senhor, não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Agora, como é que você vai viver a vontade dele se você não guarda aquilo que você tem aprendido no coração? Você não está entendendo a seriedade da coisa? Não é escola que você estuda lá para fazer a prova e depois esquece tudo. Isso não existe. Tá? É para guardar no coração. Como o salmista fala lá de uma maneira muito clara e objetiva e inspirado por Deus há muitos milênios atrás. Tá? Uma boa orientação para vocês pensarem e ponderarem. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque no próximo estudo eu vou perguntar sobre essa última parte também. Fala. Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda. Neles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Inclusive a gente canta até um corinho aí baseado nesse texto. Tá? Corinho mais inspirado que isso não existe. Justamente, não existe um amor verdadeiro no coração. Vocês falam uma coisa e na prática estão dizendo outra. Ok? Então, ok. O próximo estudo vai ser mordomia cristã. Tá?